É um prazer grande poder estar aqui no encerramento deste Congresso e poder observar o caminho que já foi realizado entre o encerramento do anterior Congresso em que participei e este. Começo, evidentemente, pela vertente regional. Não há dúvida que o PSD dos Açores aproveitou bem estes 2 anos que tivemos. Fê-lo com os olhos postos na sua herança, que nos orgulha. O PSD Nacional tem um orgulho grande na história do PSD Regional dos Açores. E essa história faz parte, portanto, daquilo que é o nosso ADN, do que é a nossa massa de sangue. Nunca nos esquecemos dela, orgulhamo-nos dela e ela inspira-nos sempre para o futuro. Mas, como em tudo, não se conquista o futuro com a herança do passado. E não se consegue renovar um horizonte de esperança e de confiança apenas lembrando a nossa história, lembrando o caminho que percorremos, os feitos que atingimos no passado e, neste caso, esses feitos foram importantes porque, tal como aconteceu na Madeira, deram a Portugal uma autonomia regional que nos orgulha bastante como povo, torna-nos mais ricos do ponto de vista democrático e, não há dúvida nenhuma, permitiu que, quer na Madeira, quer nos Açores, os açorianos e os madeirenses pudessem ter escolhido eles próprios o caminho que quiseram percorrer. E isso fez muita diferença, a todos os títulos, quando olhamos para um passado ainda mais longínquo. A autonomia regional, portanto, que foi amadurecendo e foi evoluindo ao longo das décadas, não foi só um progresso para a nossa democracia, um fator de riqueza e de diversidade para o Estado português, correspondeu também a anseios quer dos açorianos, quer dos madeirenses, que foram podendo crescer e escolher democraticamente o seu caminho. Isso trouxe uma perspectiva e um horizonte muito diferente daquele que secularmente enfrentaram. Não estou com isto a dizer que não seja possível ir mais longe e fazer melhor, quer no que respeita à autonomia ela própria, enquanto edifício institucional, quer no que respeita aos níveis de bem-estar, de realização social, económica e política. Mas isso, evidentemente, cabe em grande parte também aos açorianos. Essa é a grande maravilha de termos um processo de autonomia. O Governo da República deve respeitar sempre as escolhas que são feitas, quer nos Açores, quer na Madeira. Deve preencher as lacunas que possam existir. Deve, no âmbito das suas próprias competências, colocar à disposição das autonomias regionais, no contexto das condições gerais, aquilo que é indispensável e necessário em cada momento para que os seus governos próprios, o seu governo, a Assembleia Legislativa Regional, podem usufruir. Mas depois temos de reconhecer que deve ser aos órgãos próprios de governo que cabe as escolhas, que são relevantes do ponto de vista político, económico e social. E eu creio que, sem nenhuma confusão, de trazer para aqui uma outra visão que não seja aquela que pertence ao presidente do PSD nacional, que
que os Açores têm a possibilidade, hoje, de aprofundar e rasgar um horizonte de maior esperança e confiança no futuro para poderem atingir um nível de bem-estar e de realização superior àquele que têm hoje. E confio muito no papel que o vosso líder, o nosso líder, Duarte Freitas, tem vindo a fazer neste capítulo. Sem esquecer a história, tem vindo a promover uma renovação que é uma renovação importante. Tem vindo também a trazer, além das caras novas, ideias novas. E está a trabalhar, como agora conseguimos ouvir, em projetos ambiciosos, em linhas de desenvolvimento para os Açores, que são importantes para a sociedade açoriana. E eu, como Presidente do Partido Social Democrata em termos nacionais, saio daqui também, desta sessão de encerramento, como se costuma dizer, com a alma lavada, por saber que aqui se está a trabalhar bem para poder merecer o futuro, não porque tenhamos a ambição simplesmente de ganhar as eleições, mas porque esse é um meio importante para poder trazer mais progresso e mais esperança aos açorianos. Nós, em termos nacionais, temos procurado dar um contributo para que esse horizonte nos Açores possa ser encarado com mais otimismo. E conseguimos, julgo eu, que em duas frentes importantes as perspectivas de desenvolvimento dos Açores se pudessem alargar. A primeira, a que tem que ver com as obrigações de serviço público no que respeita ao transporte aéreo e que, como sabem, terá um impacto muito significativo na atividade económica nos Açores. É meu convencimento que teremos na área do turismo um potencial extraordinário que, além de ser um potencial endógeno, é agora catapultado pela possibilidade de uma das restrições que era importante, que impedia a exploração desse potencial, possa ser progressivamente removida, que é o valor, o preço da deslocação aérea. Ora, nós já temos evidências claras de que, apesar de estarmos ainda quase a uma semana do início da nova época de tarifas que serão praticadas, de que já hoje se vem sentindo uma antecipação desse movimento de liberalização e, portanto, já hoje temos passagens a custos muito mais baixos e, sobretudo, já hoje existe nos operadores privados uma noção muito concreta de que uma procura turística relevante se dirige em relação aos Açores e é sabido desde já que as reservas que têm vindo a ser feitas aumentaram de uma forma significativa. Cabe agora aos Açores poderem ir ao encontro desta oportunidade. Já o disse em algumas ocasiões, mas quero aqui dizê-lo com todas as letras. Nós contribuímos de uma forma decisiva, em colaboração com o Governo Regional, para remover aquilo que era uma restrição importante que impedia que a procura turística crescesse de uma forma mais significativa. Mas agora é muito importante não desiludir aqueles que procuram os Açores. Há aqui uma janela de oportunidade que tem de ser aproveitada.
durante algum tempo, não sei defini-lo, 2 anos, 3 anos, quem procurar os Açores precisa de ter uma oferta adequada, uma oferta turística, uma oferta cultural, uma oferta ao nível de outros serviços que ou entretanto se organiza e se prepara, ou se não existir, acabará por frustrar as expectativas de todos aqueles que vão procurar, nestas novas condições, os Açores como um destino privilegiado. É preciso, portanto, não perder tempo. E junto dos agentes privados, com certeza, mas também junto das instituições de natureza pública, encontrar uma estratégia que possa tirar pleno rendimento desta nova possibilidade que é de dar ao turismo, que é, em Portugal, uma alavanca importante do nosso crescimento enquanto país, que possa, no caso dos Açores, funcionar até como uma mola impulsionadora de uma recuperação mais forte que os Açores precisam de conhecer. E tenho a certeza que, pelo menos do lado do PSD, há uma noção muito clara do que fazer com estas novas oportunidades. E, por outro lado, trabalhamos também para poder permitir que os recursos açorianos pudessem ser dirigidos para a poupança e para o investimento nestas áreas. Na medida em que conseguimos, na aprovação do Orçamento de Estado para 2015, que o diferencial fiscal que existia previamente à crise financeira que eclodiu em 2011 pudesse voltar a estar à disposição dos órgãos de governo próprio dos Açores e da Madeira. E se é verdade que a Madeira está a concluir o seu programa de ajustamento e em que, portanto, só daqui a algum tempo é que terá oportunidade de poder tirar melhor uso dessas condições, é verdade que nada impede para que nos Açores essa realidade possa acontecer mais rapidamente. Deixem-me dizer, para quem não se recorda, que quando estive no encerramento do último Congresso, não me quis comprometer com esta possibilidade. Porque, em bom rigor, não sabia se nós teríamos condições de a poder assumir. Disse na altura que, seguramente, tratando-se de uma matéria que constava do nosso caderno de encargos com as instituições da Troika, que não poderíamos deixar de cumprir o que estava contratualizado. Mas que não tínhamos nenhuma questão ideológica em torno da questão do diferencial fiscal. Mas tínhamos de ter o sentido de responsabilidade de que é uma maior liberdade para usar esse diferencial tem também de corresponder uma grande responsabilidade na forma como os nossos recursos nos Açores são utilizados. Ora, parece claro que se o Estado permitiu que os Açores pudessem cobrar mais impostos e, portanto, drenar mais poupanças da sociedade civil para o orçamento regional, de uma forma que foi forçada, que não foi desejada pelos órgãos próprios de governo, existirá hoje, com certeza, condições, sem pôr em risco aquilo que é o orçamento regional, para reafetar esses recursos de modo a colocá-los ao serviço do crescimento e da criação de emprego. Creio que, do ponto de vista nacional, nós, através destas duas medidas que agora recordei, demos o exemplo de como, em circunstâncias de maior normalidade, estaremos todos em condições de ajudar, quer os Açores, quer a Madeira,
quer o país no seu conjunto a fazer uma recuperação mais intensa das suas possibilidades de crescimento e de criação de emprego. E essa, permitam-me que aqui recorde, é talvez a grande diferença que posso sublinhar desde o encerramento do 20º Congresso, que teve lugar em janeiro de 2013. Nessa altura, o debate que se fazia comumente era o de que o país não conseguiria sair da crise em que tinha mergulhado. E não conseguiria sair da crise, não porque houvesse falta de vontade, mas porque a estratégia que estava a ser seguida era errada. Cumprir o memorando era errado. Querer que as nossas contas públicas pudessem exibir menos déficit era errado. Precisávamos de mais tempo e, portanto, de mais déficit e, portanto, de mais financiamento externo para que o nosso ajustamento pudesse ser feito de uma forma mais suave, de uma forma socialmente menos dolorosa. Mas havia imensas pessoas cheias de certezas. Para quem tenha tempo de seguir os debates que têm lugar nas televisões, era inequívoco, dia sim, que nós não conseguiríamos voltar a crescer. O país estava mergulhado numa fatalidade daquilo a que se chamava uma armadilha recessiva, a chamada espiral recessiva. O país nunca mais conseguiria levantar cabeça, porque tinha um governo teimoso, que a única coisa que queria era, ainda que isso custasse muito aos portugueses, levar mais longe do que a Troika a necessidade de cumprir o que estava contratualizado, e isso seria seguramente a nossa perdição. E quem dissesse o contrário, meu Deus, ai de quem numa televisão qualquer viesse dizer que não era bem assim, que havia sinais, que mesmo em 2013, justamente no primeiro trimestre de 2013, se tinha invertido o sentido recessivo que o país estava a conhecer. Ai de quem dissesse que era preciso cumprir e de que sim, nós iríamos conseguir sobreviver ao memorando de entendimento. Há aqui Del Rey, que estava hipotecado ao governo, com certeza, cego, só podia ser alguém muito sectário. Alguém que acreditasse que isto ia dar certo, não podia estar bom do juízo. Porque era uma evidência que isto só podia dar mau resultado. Ainda um ano depois, a conversa era essa. Em janeiro de 2014, a conversa ainda era essa. De tal maneira que, na altura, o melhor que se poderia considerar era que Portugal era capaz, talvez, de ter um programa cautelar, que para muitos na oposição não era mais do que um disfarce de um programa com outro nome. Na mesma, a coisa não ia resultar, iríamos continuar a precisar da ajuda externa e enquanto este governo se mantivesse e enquanto esta estratégia errada fosse seguida, o país iria pagar um preço muito caro por esta obstinação. Isto parece que foi há imenso tempo, mas na verdade não foi. Não sei o que aconteceu a toda essa gente que todos os dias profetizava isto nas televisões. Não sei o que lhes aconteceu. Eu creio, no entanto, que não estão numa situação muito diferente daqueles que hoje acham também que a retoma é fraca, muito fraca. O desemprego está a cair, mas cai pouco. Não cai o que seria necessário. Finalmente, percebe-se que não é só a imigração que explica a quebra do desemprego, porque o emprego também cresce, mas cresce pouco. Cresce pouco. E a crescer a este ritmo,
que é mais ou menos o ritmo a que a União Europeia na zona euro está a crescer, nunca mais levantamos cabeça e nunca mais daqui saímos. E porquê? Por causa da obstinação deste governo teimoso, por causa da estratégia errada que estamos a seguir. Estamos sempre mal. Desde que seja com o PSD, estamos sempre mal. Quaisquer que sejam os resultados, qualquer que seja a evidência, se ela não entra bem na fantasia que foi criada, que ainda para mais é uma fantasia que não empolga ninguém, porque é de vender a perspectiva de um país sem futuro, sem esperança, sem confiança, em que tudo só pode correr mal, como se alguém entusiasmasse alguém e conquistasse votos a dizer que está tudo mal e que o futuro será negro. Como é que é possível que tantos partidos, com tanta experiência, achem que se ganha o futuro só a pintar tudo de negro e a dizer mal de tudo? Mas é o que tem dado até hoje. É o que tem dado. Felizmente, o país não lhes tem dado grande atenção. E nós vemos o que seria o país se os portugueses lhes tivessem dado atenção. E se o Primeiro-Ministro lhes tivesse dado atenção? E lhes tivesse dado ouvidos? E tivesse, em janeiro de 2012, ou em janeiro de 2013, ou em janeiro de 2014, achado que realmente a estratégia era errada, que devíamos reestruturar a dívida, renegociar o memorando, pedir mais tempo e mais dinheiro. O que é que teria acontecido se isso tivesse acontecido? De facto, nunca saberemos. Mas deixem-me dizer-lhes que a situação muito difícil que se está a viver na Grécia talvez forneça algumas pistas a quem pensava dessa maneira. E nós, que ardentemente desejamos que toda a Europa ultrapasse a crise em definitivo porque passou, e que, em particular, a Grécia, que é ainda o país que mais tem exibido dificuldade em fechar esse ciclo, o que nós gostaríamos, que a Grécia pudesse também ultrapassar essa situação, não podemos deixar de observar que foi justamente o caso político que seguiu a estratégia que os nossos adversários defenderam, aquele que não consegue nem fechar a ajuda externa, nem fechar a crise económica e social, e que de crise política em crise política aparece dramaticamente a pedir ajuda e a falar em crise humanitária. Aqueles que em Portugal defenderam esse caminho ainda têm o à vontade de agora nos dizerem que devíamos aproveitar a situação da Grécia para pedir, como eles, melhores condições. A vergonha não tem limites. Não tem limites. Mas deixem-me dizer-lhes, porque senão haverá alguém que utilizará esta minha conversa convosco aqui hoje para dizer: lá está o Primeiro-Ministro, ninguém falará do Presidente do PS, lá está o Primeiro-Ministro a viver nas nuvens, pensando que vivemos num paraíso, que está tudo bem, num país imaginário. Nós conhecemos bem, e eu conheço bem o nosso país. Conheço mesmo muito bem. E é por conhecer muito bem o nosso país que achei que era um perigo muito grande abandonar a estratégia que tínhamos. Nós temos de usar a resiliência do povo português e a sua capacidade para acreditar no futuro para não estragar
os sacrifícios que fizemos e para dar sentido àquilo que fizemos. E é por isso que é importante reconhecer as dificuldades por que passamos, porque assim damos mais valor a cada pequeno, importante resultado que alcançamos. Sabemos o que nos custou alcançar cada pequeno resultado. De cada vez que o INE ou o Instituto de Emprego e Formação Profissional, que tratam a questão do emprego e do desemprego em termos diferentes, um de uma forma estatística, o outro em função das pessoas que se lhe dirigem a pedir emprego ou a conseguir emprego. São formas diferentes de tratar a mesma realidade. Mas de cada vez que olhamos para aqueles resultados e vemos que há mais empregos a serem criados, que há cada vez mais jovens que conseguem colocação, que quando as políticas ativas de emprego funcionam bem e que por isso deve ser prosseguido, aqueles que querem, de facto, genuinamente encontrar bons resultados, a primeira coisa que fazem é saber o que é que aqui há de novo, de positivo. É sobre isso que temos de trabalhar, não é sobre o que de negativo acontece, é sobre o que de positivo acontece, que é preciso trabalhar, aumentando esses casos. Nós temos feito este caminho com outros países. Não estamos isolados na Europa. Pelo contrário, tirando a Grécia, que é um caso singular, infelizmente, a generalidade dos países tem vindo a recuperar. Nem todos tinham o desequilíbrio que nós tivemos. Já o disse uma vez e volto a dizê-lo, nós tivemos, e isso ainda é patente quando olhamos para os relatórios, quer do Fundo Monetário Internacional, quer da Comissão Europeia, desequilíbrios muito fortes que acumulámos ao longo de anos. Ao contrário dos outros, nós ficámos com o pior dos mundos, com uma grande dívida pública e com uma grande dívida privada. Digam a um país inteiro que está endividado nos privados, nas empresas, nas famílias e no Estado que é preciso gastar menos. Julgam que é simpático? O resultado pode ser um resultado importante a pensar na popularidade ou nos votos? Imaginem-se os senhores à frente de uma família cheia de dívidas, sócios de uma empresa cheia de dívidas, a ouvirem o conselho: gaste mais. Gaste mais. O senhor assim não vai a lado nenhum. Tem de gastar mais, então não está a ver? Se não investir mais, a sua empresa não cresce. E depois a pessoa fica a pensar assim com os seus dois: mas como é que eu invisto mais se não tenho dinheiro? Então, vá ao banco, o banco empresta-lhe. E o banco diz: então, mas o senhor tem aqui muito para pagar. Enquanto o senhor não mostrar aqui alguma coisa, algum resultado, a gente não lhe pode emprestar mais. Foi o que nos aconteceu em 2011, evidentemente, não havia dinheiro. Que raio de resposta é esta? Gaste mais. Gaste mais de onde? Agora há quem fica ofendido porque a Ministra das Finanças disse que tínhamos os cofres cheios. Deviam ficar ofendidos de saber que quando cá chegámos os cofres estavam vazios. Não tinham lá onde estão. Nessa altura, sim, onde estão? Acham que é um insulto aos portugueses que estão desempregados dizer que temos os cofres cheios. O que é que significou aos portugueses todos nestes anos ter os cofres vazios? Custou muito o desemprego, muita medida difícil. É por isso que nós não nos esquecemos do país que encontramos em 2011. Mas não tencionamos ganhar as eleições deste ano a falar do país de 2011. Tencionamos ganhar as eleições de 2015
a falar do país que temos hoje e daquele que vamos ter nos próximos anos. E esse é um país que ainda tem desequilíbrios muito fortes, que ainda tem um desemprego intoleravelmente elevado, que ainda tem uma injustiça muito grande na distribuição do rendimento. É um dos piores na Europa nesse capítulo. É um país onde as oportunidades ainda não estão devidamente distribuídas por todos, em que o privilégio ainda não foi erradicado. Mas estamos a trabalhar para isso. Esse é o nosso projeto. Isso é o que estamos a fazer. Hoje poderão dizer, como alguns dizem, os nossos avós, a seguir à guerra, fizeram grandes sacrifícios para reconstruir a Europa. Mas fizeram-no a pensar nos seus filhos e nos seus netos. Hoje fazemos grandes sacrifícios para salvar os bancos. E nós, cá em Portugal, o meu governo, o governo do PSD, que não nacionalizou banco nenhum, nós, que não nacionalizamos banco nenhum, conseguimos assegurar a estabilidade financeira emprestando dinheiro aos bancos. Dinheiro que, em grande parte, os bancos já devolveram. E com juros tão altos que não têm nenhuma vontade de voltar a pedi-lo. Depois de todo esse esforço, o Banco de Portugal teve necessidade de resolver o Banco Espírito Santo. Já nós tínhamos concluído o programa de ajustamento e levámos com esse martelo em cima da nossa cabeça o de lançar novamente uma dúvida sobre a estabilidade do nosso sistema financeiro. Depois de tudo o que fizemos, o único grande banco que não tinha precisado de ajuda, afinal, não resistiu ao seu principal acionista. Saberemos, dentro de algum tempo, com pormenor, a história que explica tudo isso. E eu não me vou antecipar, portanto, ao resultado da comissão de inquérito, que parece ter, no Parlamento, reunido muita informação sobre como é que as coisas se passaram. Mas não violarei a separação de poderes se disser que não concluirão de certeza que o Banco Espírito Santo precisou de ser resolvido por causa da ação do Governo. E não terão, com certeza, nenhum membro do Governo a explicar na comissão de inquérito porque é que teve de usar bilhões de euros dos contribuintes a pagar dívidas de grupos privados. Também não conseguirão. E saberão, portanto, que tratamos deste caso como de qualquer outro, sabendo que o sistema financeiro é essencial à economia de qualquer país, que a sua estabilidade tem de ser preservada, que quem comete erros nesse domínio tem naturalmente de ser chamado à responsabilidade. Que, no entanto, o que nós queremos é que o sistema financeiro possa estar ao serviço dos bons projetos, das boas empresas, da exportação que precisamos de aumentar e não ao serviço dos interesses dos seus acionistas quando eles querem ocultar ou disfarçar as suas contas ou as suas responsabilidades. Senhoras congressistas e senhores congressistas, nós temos um rumo e sabemos bem o que queremos. A razão por que não precisamos de apontar uma data para a apresentação do nosso programa eleitoral é porque os portugueses sabem muito bem o que fizemos e o que tencionamos fazer daqui para a frente. Nós sabemos que Portugal precisará ainda de fazer um esforço permanente, regular, normal e natural para ter contas saudáveis.
É assim, sairemos este ano do déficit excessivo. Isso é importante para Portugal. É importante para as empresas portuguesas, é importante para as famílias portuguesas, porque sem isso não há condições de financiamento mais favoráveis e não há mais emprego. E nós precisamos de melhores condições de financiamento e de mais e melhor emprego. Segundo, negociámos um acordo de parceria e programas operacionais que, sem dúvida nenhuma, estão hoje ao serviço das pequenas e médias empresas e da competitividade da nossa economia e não ao serviço de qualquer ambição mais ou menos megalómana dos ministros de serviço ou do primeiro-ministro da ocasião. Nós teremos para cima de 20 mil milhões de euros para gastar rigorosamente no que vale a pena. E teremos de discutir cada euro gasto que venha de Bruxelas como se aquele dinheiro fosse o único que tivéssemos, que não é. Mas temos de o discutir como se fosse todo o dinheiro que temos. O que não for para um lado tem de ir para o outro. O que for mal gasto num lado já não pode ser bem gasto no outro. Essa cultura tem de acabar. A cultura do arranja lá um projeto porque há lá dinheiro é a cultura errada do passado que nós não queremos. O que nós queremos é saber quem é que tem boas ideias, quem é que tem bons projetos, quais são as empresas que sabem o que é que querem fazer, porque estão à espera que sejam os ministros e os secretários de Estado a dizerem-lhes como é que eles vão ganhar dinheiro e fazer negócios, bem, podem ficar esperados, sentados. Não há nenhum governo que saiba dizer às empresas como é que elas devem gastar o dinheiro e onde é que devem ganhar dinheiro. São as empresas que sabem. Onde é que elas estão? Quem é que tem boas ideias? Quem é que está a ser formado agora aqui na Universidade dos Açores e tem boas ideias aqui para os Açores? Não tem dinheiro, mas tem boas ideias. Tem bons projetos. Não precisa de se filiar no PSD para ter dinheiro. Não precisa. Não precisa. Não precisa de se apadrinhar em nenhum escritório de advogados. Não precisa de bater à porta de nenhuma consultora amiga do governo. Só tem de mostrar o projeto que tem. E se ele é bom? E não é o governo que o vai avaliar. São as instituições que sabem avaliar estas matérias. A decisão não é política. A decisão é económica. O projeto é bom ou não? Sustenta o emprego ou não? Tem futuro e retorno ou não tem? Se não tem, não é para apoiar. E se nós, por via disso, não usarmos o dinheiro todo que está à nossa disposição, não vem daí mal maior ao mundo, porque, infelizmente, ainda hoje, andamos a gastar muito dinheiro das câmaras municipais, dos governos regionais e do Governo da República a manter aquilo que não faria sentido sequer algum dia ser construído. Temos, portanto, de ter as nossas universidades, os nossos centros de investigação, a trabalhar cada vez mais lado a lado com as nossas empresas. Os bons alunos, os bons gestores, as boas ideias, os bons empreendedores têm de ser apoiados em todo o lado, desde o microcrédito até ao financiamento europeu. E temos de saber bater à porta de outros programas europeus também com relevância. Se nos distinguiram escolhendo como comissário da ciência um português, quem não se sente nos nossos centros de ciência entusiasmado por dizer que se na Europa temos alguém português a tratar da ciência, vale a pena investir em Portugal em ciência, porque aqui também se faz boa ciência. E é assim que acrescentaremos valor ao que fazemos. Sem acrescentar valor ao que fazemos, não combatemos o desemprego, não combatemos a iniquidade na distribuição do rendimento, não conseguimos dar mais oportunidades para todos.
É justamente apoiando os empreendedores e as empresas que lá vamos. Mas isso não é uma novidade para vós, não é uma novidade para o país, é alguma coisa sobre que temos de avançar decididamente. Esse é o nosso caminho. Não ficar a olhar para trás, não ficar a lamber as feridas, não andar sempre a falar em prótese e fisioterapia de quem nos cortou as pernas, é arranjar os meios que temos para andar para a frente e fazer o que é preciso, como fizemos até hoje. Temos nos Açores um elemento importante também da nossa afirmação no mundo atlântico. Era com isto que gostaria de terminar a minha, infelizmente, já longa intervenção. Nós, durante muitos anos, beneficiámos da situação geoestratégica dos Açores para afirmar uma posição de Portugal no Atlântico Norte, mas no Atlântico de um modo geral e, portanto, no mundo, que é muito relacionada com esta identidade açoriana. E mesmo agora que estamos a discutir a forma como a Força Aérea Norte-Americana está a desinvestir da base das Lajes, temos uma noção clara de como as ligações às pessoas açorianas e lusodescendentes têm sido importante para manter uma perspectiva de solução deste problema que seja de acordo com as nossas expectativas. Os Açores têm também um papel relevantíssimo em todo este processo que está a decorrer de alargamento da nossa plataforma continental. A cooperação que precisamos de manter entre o Governo da República e o Governo Regional é imensa. Temos todos a ganhar com isso. Mas temos também de tratar, não há dúvida nenhuma, de encontrar alguma forma de mitigar os efeitos que no curto prazo e no médio prazo esta situação de desinvestimento dos norte-americanos na base das Lajes está a provocar. Como sabem, nós temos trabalhado com o Governo Regional e está em curso um trabalho conjunto para ver se conseguimos encontrar medidas de mitigação. Como lhe compete, porque é para isso que os Açores têm autonomia e têm um Governo Regional, o Governo Regional apresentou as suas ideias. E é assim que deve ser. Mas o Governo da República também tem aqui um papel. Não é apenas o de apoiar na medida do que pode. É também procurando ativamente soluções. E estamos à procura delas também. Soluções que não sejam meramente a de saber que reforço ou reorientação de fundos europeus nós podemos trazer para compensar no curto e no médio prazo esta situação. Temos de pensar, no entanto, também de uma forma estratégica. Quer dizer, temos de encontrar uma forma, não apenas de encontrar dinheiro, lá está mais uma vez, de não nos limitarmos a encontrar dinheiro para transferir, para compensar as pessoas que veem a sua vida, o seu negócio afetado por esta realidade. Temos de pensar na implantação de novos negócios, de novas empresas, de novas atividades que possam ser importantes para o futuro. Eu convido o Governo Regional, está evidentemente em contacto com o Governo da República sobre essa matéria e sobre isso não me vou aqui pronunciar nem seria próprio. Mas convido todos, parceiros sociais, aqui presentes, os outros partidos políticos, e de uma forma muito particular, o meu partido, o PSD, para se empenhar nessa reflexão, procurando encontrar uma vocação estratégica que nos sirva para o futuro. Que não seja, portanto, um paliativo, que seja alguma coisa que possa ancorar as perspectivas de desenvolvimento a longo prazo. Eu, do lado do PSD Nacional, só posso comprometer-me em falar com o Primeiro-Ministro para que ele possa, no palco europeu, encontrar todos os mecanismos
mesmo de natureza tributária, que possam ajudar a que uma vocação económica prática que possa nascer em torno do Porto de Praia da Vitória e da Ilha Terceira possa projetar para o futuro um investimento sustentável. É certo que esta matéria não esteve presente nas nossas negociações quando ingressámos na então Comunidade Económica Europeia. E é certo também que quando se instituiu a União Europeia, esta realidade não estava em cima da mesa. Mas é mesmo assim, as instituições têm de ter capacidade para acomodar estas evoluções. Nós teremos de mostrar capacidade para nos batermos em termos europeus por alterações que se justifiquem e que possam vir a trazer, para os Açores também, uma resposta diferente, nova, perante um problema que também é novo e diferente. Mas, mais uma vez aqui, o essencial não é reclamar um tratamento fiscal diferenciado. É saber em torno de quê. E essa é a missão que cabe, evidentemente, ao Governo da República, ao Governo Regional, mas que cabe aos parceiros sociais, aos investidores privados, aos partidos políticos. Convido-os a todos a fazerem este debate de modo a que possamos, a par dos outros desafios, daqueles que estão relacionados com as oportunidades que vêm do lado do turismo, com os desafios que se colocam ao nível das qualificações de políticas públicas, da educação, da saúde, do apoio social, fazer que os Açores possam registar o que o país, no seu conjunto, está a registar também. Uma recuperação de emprego, menores taxas de abandono escolar, uma maior percepção das pessoas de que as oportunidades começam a chegar, de que a economia não está a contrair, mas a expandir, e de que com isso, sim, nós levantaremos cabeça, pagaremos as nossas dívidas, arranjaremos forma de crescer, mesmo sabendo de todas as limitações que temos. Há uma que não temos, que é vistas curtas. E, portanto, como não temos vistas curtas e trabalhamos sempre não a pensar apenas nas próximas eleições, mas a pensar no futuro de Portugal, eu estou convencido que o país estará cá para connosco fazer esse caminho. Viva os Açores! Viva o PSD! Viva Portugal!